A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do Senhor Jesus seja com cada um dos amados irmãos aqui presentes e com os nossos irmãos que nos acompanham também através da internet, buscando aí a bênção da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é uma bênção para o espírito. Quando a gente escuta a palavra de Deus, ela traz essa bênção para a gente. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que lê e o homem que ouve a palavra, né? A palavra das Escrituras, a palavra desta profecia é um contexto específico, lá de Apocalipse 1:3, mas referindo-se à palavra toda, porque esta palavra é uma palavra que abençoa, né? Abençoa, trazendo a verdadeira liberdade aos irmãos, né? E principalmente essa série que nós estamos aqui a cada domingo, estudando, meditando, refletindo nela, que são os milagres de Cristo, né? Então essa série realmente é uma série que tem abençoado muito a minha vida, quando eu deparo para estudar, para meditar nessa palavra, e tenho certeza que a vida de vocês também, né? Hoje, o tema da nossa lição, do nosso estudo bíblico aqui, desta série Milagre de Jesus, é Deus de Misericórdia. No domingo passado, nós tivemos um outro tema aí bem semelhante aí, eu acredito que deve estar fresquinho aí na memória dos irmãos, né? Pois bem, no sábado passado era Deus de quê? Quem tem memória boa aí? Deus restaura, né? O Deus da restauração. Deus restaura era o título. Pois bem, hoje vamos introduzir aqui a nossa lição. Jesus realizou diversas curas em diversas pessoas. Todo tipo de doenças ou defeitos físicos, não se limitando a qualquer tipo de deficiência. Sobretudo, realizava a cura mais importante de todas, que é a no espírito, trazendo liberdade aos que se encontravam cativos na religião cega do professo povo de Deus já daquela época. Jesus curou, aqui está equivocado aqui o texto, né? Jesus pediu, né? Jesus curou um homem e solicitou para ele que não contasse nada para ninguém, né? Tudo para ensinar sobre tudo e sobre todos. O texto base está aqui no livro de João, capítulo 5, do versículo 1 até o 15, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Aqui tem uma parte aqui entre chaves, né, que é uma parte que é um acréscimo, não consta nos melhores, é alguém fazendo um comentário aí dentro da Bíblia, né? Eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Como não está no texto original, obviamente essa parte aqui é alguém que está acrescentando uma crendice da época, né? João e Jesus não estão falando isso. É uma crendice da época. Eles estavam ali acreditando que isso ia acontecer, né? A Bíblia, nem João, nem Jesus vai dizer isso. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico. Respondeu a Jesus o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão,
os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido após o milagre no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vejam, meus amados, é um texto, um dos textos mais conhecidos, um dos textos mais usados aí ao redor do mundo para demonstrar a compaixão de Deus para com as pessoas, e alguém que já havia perdido ali 38 anos da sua vida, numa condição ali de paralítico. O Senhor se lembra dele, né? E diante desta cena de alguém que é contemplado com a restauração da sua saúde, depois de tantos tempos de sofrimento, as pessoas se compadecem. As pessoas se sentem tocadas, né? Também com a mesma compaixão, com a mesma piedade que o texto nos transmite. Eu confesso para vocês que durante muito tempo da minha vida eu me deleitava nesse texto e amava ver Jesus curando esse homem. Amava, eu me sentia confortado, consolado em saber que Deus, o Deus que curou aquele homem através de Jesus, podia também me curar. Mas durante muito tempo da minha vida eu não prestei atenção aos detalhes desse texto. E só depois que eu resolvi examinar cada palavra do texto, eu tive uma visão mais precisa dessa história. Eu não conseguia enxergar muita coisa, mas depois nós conseguimos enxergar muitas coisas. Por exemplo, eu entendia que este homem havia sido salvo, mas ele nunca foi salvo. Esse homem só teve restaurado as pernas. Paralítico das pernas, estava deitado, paralítico só teve restaurado as suas pernas. O seu espírito não. Ele não escutou de Cristo o que Cristo havia dito para outras pessoas: a tua fé te salvou. Na verdade, Cristo nem diz que ele tem fé, porque ele não tem fé. Esse homem, ele recebe uma graça infindável de Deus, uma grande bênção de Deus, mas ele não tem discernimento espiritual. É um pobre coitado. E a parábola e o milagre nos mostra claramente que Deus não cura apenas aqueles que têm fé. Muita gente está recebendo a graça de Deus, de curas e mais curas, mas eles não têm o discernimento espiritual para devolver essa graça recebida para Deus em forma de gratidão, em forma de obediência à palavra, porque a mente está bloqueada para receber um discernimento espiritual e, portanto, as maiores bênçãos não estão sendo recebidas. Muita gente está sendo libertada das pernas para poder andar, mas a mente continua ainda escravizada. Vamos ver se é isso mesmo, buscando aqui o entendimento espiritual de tudo isso. O que o lugar do milagre tem a nos transmitir da parte do Senhor? Ora, se João escreve todos esses detalhes, ele pediu, olha, uma vez Jesus foi em um determinado tanque ali, e tem alguém deitado, mas não, ele nos traz detalhes importantes, que esses detalhes conversam com a gente. Esse detalhe faz parte da mensagem, né? O texto inicial dizia: perto da porta das ovelhas havia um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Veja que o lugar era marcado por um tanque. O tanque é um vaso, onde se coloca água. É um vaso gigante. Não é um vaso que você transporta nos ombros, na cabeça ou na mão, mas é algo que recebe, é como um vaso gigante, né? É um vaso. E então tudo aquilo que você coloca algo dentro dele, principalmente água, que é uma tipologia muito linda da palavra de Deus,
né? E um vaso que recebe a água somos nós, que recebemos a palavra de Deus, ou um vaso que recebe o azeite, recebe a unção do Espírito de Deus, é sempre assim. Então ali havia um tanque, ou seja, havia alguém que estava conduzindo a palavra de Deus dentro dele, algo puro, que purificava, que lavava e tudo mais, né? E isso ficava próximo a um lugar chamado Porta das Ovelhas, né? O nome desse lugar era chamado Betesda. A palavra Betesda, Bet significa casa. E o restante da palavra significa misericórdia. Aí é casa de misericórdia. A casa da misericórdia é aquela casa realmente onde nós encontramos a palavra de Deus, que nos traz fé, que nos traz poder, para nos libertar de tudo aquilo que nos prende na vida. Nos mantém como mortos, deitados numa cama, deitados numa maca. Isso aqui tem muita simbologia. E o texto que eu trouxe para a gente refletir aqui está no livro de João, capítulo 10, versículo 9, 7 e 9, que diz assim, ó, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, disse Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. No verso 9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ou seja, você é livre para entrar, sair. Você é livre para ir e vir. O fato de você entrar para a verdade de Deus não significa que você vai ser aprisionado lá. Se você quiser abandonar Deus, abandonar o reino dele e voltar para o mundão, você pode sair de novo. Porque lá você é livre. Diferentemente do aprisco, do redil de Satanás, que no momento em que você entra lá, você não pode sair mais, ele acorrenta, ele prende, ele fecha a porta, ele tenta manter você preso a todo custo, né, com uma série de seduções. É assim que ele trata, mas Deus não. O tempo todo ele está deixando a porta aberta. Lá no Éden ele fez uma porta e abriu, porque ele botou Deus. Muita gente fala assim, Fábio, muita gente me pergunta, Fábio, por que é que Deus inventou de colocar aquela árvore da ciência do bem e do mal no jardim? Ele não podia ter anulado aquilo lá? Poderia, mas ele estava me tirando o livre-arbítrio. Ele estava me tirando a liberdade de eu escolher o que eu quisesse. Ele colocou lá para dizer, eu sou o Deus da liberdade. Eu não escondo nada de você. Diferente do outro lado que fica escondendo a verdade, escondendo as coisas. Eu coloco diante de você, para você escolher, até mesmo o mal. Isso. E uma liberdade plena é essa. Né? E então Cristo é essa porta da liberdade plena. Você entra por ele. Ele é uma porta que fica aberta. Porque você entra e sai a hora que você quiser. Entretanto, aqueles que conhecem ele, não ficam entrando e saindo. Eles entram e ficam. Porque eu duvido que alguém conheça o amor de Deus, fique entrando e saindo da presença dele. É impossível que alguém faça isso. Olha, o mais interessante aqui no capítulo 10 de João, que é um dos capítulos lindíssimos, dentre tantas belezas que nós ouvimos da boca de Cristo, aqui no capítulo 10, ele começa o versículo 1, muita gente diz assim, olha, o capítulo 10 de João, ele está falando do bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. O capítulo 10 de João fala isso. Mas se você for agora, na maioria das igrejas que estarão pregando o capítulo 10 de João, eles vão se prender ao que vem lá pelo versículo 13, 14. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Se tem um verso que o protestantismo não, o evangelicalismo apostatado ou pentecostalismo falso que existe aí fora aí, né, pregando, eles só usam esse verso. Parece que eles têm um amor a Satanás, porque só fala de Satanás. O inimigo vem para roubar, ou o falso pastor, ou o mercenário, que é uma tipologia do diabo, vem para matar, roubar e destruir. Eles não conseguem enxergar o mais belo da mensagem. Se você olhar o texto, ele está chamando a atenção mais para, não é para o bom pastor, não é para o mercenário, ele está chamando a atenção para a porta. Ele diz uma vez só, eu sou o bom pastor. 2 vezes.
Sou o pastor que dá vida pelo... Repetindo a mesma frase. Mas quando ele diz, a palavra porta é a que mais se repete. No capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 7 e versículo 9. 5 vezes ele fala a palavra porta. Eu sou a porta. Você só pode entrar na vida eterna se for através de mim. Não é através do pastor da sua igreja, não é através de uma instituição religiosa. Você só entra no reino dos céus através de mim. Você tem que olhar para mim, você tem que me imitar, você tem que me escutar, você tem que me entender. Eu sou essa porta. Ninguém no universo, na terra, em qualquer lugar, não tem liberdade se não entrar através de mim. Eu queria trazer aqui uma imagem, queria até que habilitasse aí o mouse aí, para que os irmãos da internet, vocês aqui vão ver, mas os irmãos da internet pudessem. Isso aqui era a Jerusalém no tempo de Jesus Cristo. Aqui eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa parte aqui escura aqui, ó, churiada aqui, ó. Toda essa parte aqui churiada aqui, ó. Essa era a Jerusalém dos dias de Jesus Cristo. Depois a nova cidade ela começou a ampliar. Essa parte aqui é um adendo, um aditivo que vai ser feito depois, né? Ok? Aqui, por exemplo, aqui era a estrada que ia para estrada aqui que ela se juntava aqui, ia para Samaria, para Galileia, lá em cima, para o norte, né? Essa aqui ia para o sul, essa estrada aqui ia para o sul. Essa daqui já ia para a Cisjordânia, aquela parte que vai depois do Jordão, etc. Né? E aqui, ó, no Monte Moriá está o templo. O templo. Aqui o desenho do templo, ó. Aqui, ó. Lugar santo, santíssimo e a porta da entrada do templo. O templo mesmo é essa parte pequenininha aqui dentro, aqui, ó. O templo de Salomão. Então, as pessoas tinham essas portas de entrada. Tinha uma porta de entrada principal, né? Aqui tinha a porta das ovelhas. O gado entrava por aqui para ser sacrificado aqui no templo. Porta das ovelhas, essa daqui, ó. Cristo estava aqui, no tanque de Betesda. Está aqui, ó, tanque de Betesda. E aqui, ó, porta das ovelhas. Ok? Essa era exatamente o que Cristo estava. Ele estava ali perto, próximo à porta das ovelhas. Porque ele foi exatamente antes de deixar o povo entrar aqui, ó. O povo que vinha aqui entrava por essa porta, a ovelha. Cristo é o bom pastor que vem fazer o quê? Ligar a perna da ovelha que estava quebrada. Lá em Ezequiel 34 diz que os pastores não foram atrás da ovelha que quebrou a perna para ligar. Cristo vai ligar a perna de uma ovelha aqui, literalmente, que estava paralítico, paraplégico, e vai recuperar a perna dele, né? O jeito de andar. Então, eles entravam por aqui, ó. O gado entrava por aqui para, alguns tempos falam, porta das ovelhas ou porta do gado. Ele entrava por essa porta aqui, ó, para vir para o templo. Se Cristo vem aqui, ele está dizendo, olha, eu vou purificar vocês aqui para que vocês não sejam escravos do sistema religioso que está oprimindo ali dentro. Ele justamente traz essa mensagem aí. Que mensagem Jesus estava passando ao buscar os doentes na porta que estava diante do templo? O povo tinha que entrar para o templo de Jerusalém físico, ou as pessoas precisavam entrar pela porta do verdadeiro templo que era Cristo? Quem era o verdadeiro templo aqui na terra, onde Deus, o Pai, habitava? O próprio Cristo falou assim, olha, derrubem este templo, falando do corpo dele, e em 3 dias ele será reedificado. Os sacerdotes que estavam ouvindo, que eram surdos, no sentido de entender a fala espiritual de Cristo, esse templo demorou 46 anos para ser construído, e tu vem dizer que vai reconstruí-lo em 3 dias? Cristo falava do seu corpo, falava do templo, do seu templo onde Deus habitava. Não há templo precioso igual Cristo. Nós precisamos entrar, nós somos as ovelhas que entram por Cristo, pela porta do templo que é Cristo, para se encontrar com Deus. Então, que mensagem estava ali, né, tentando Jesus Cristo passar ali, indo visitar o tanque de Betesda, né, a casa de misericórdia?
qual é a casa de misericórdia? Onde é que casa é o lugar de habitação? Onde é que Deus habita para nos trazer misericórdia? Quem é? Qual é a maior demonstração de misericórdia da parte de Deus para a humanidade? Não foi através de Cristo? A nossa casa de misericórdia é Cristo. Não é um lugar. Não é uma localização geográfica em Jerusalém, mas Cristo, ele é a nossa casa de misericórdia. É a ele que nós corremos quando nós carecemos de alguma ajuda, quando a gente está aflito, quando a gente está com medo de uma doença, quando a gente está com medo de alguma coisa, é a ele que a gente corre. É a ele que a gente pede para interceder por nós junto ao Pai, né? Ali costumava ficar grande número de pessoas, lá em Betesda, no tanque. Grande número de pessoas, pessoas doentes e inválidas. Veja que aqui, olha, ele não cita outras mazelas, como a lepra, até porque o leproso não podia estar numa região ali, junto com outras pessoas, né? Mas ele não cita, por exemplo, ali, ele cita cegos, mancos e paralíticos. Ele não cita aqui, por exemplo, o mudo, o surdo, né? E outras doenças. Ele cita 3 doenças específicas aqui nesse texto. 3. O cego, aquele que não consegue enxergar. O cego é aquele que não consegue enxergar. Numa tipologia, aquele que não consegue enxergar Cristo como o Salvador, como o Messias, o enviado de Deus, que não consegue enxergar o significado espiritual das palavras de Cristo, não consegue compreender, não consegue entender o que Deus está querendo dizer através de Cristo. O manco é aquele que está andando com dificuldade dentro da religião, porque ele não consegue ser livre 100%. Ele está, né, como um manco é como alguém que tem uma bola de ferro amarrada no pé, ele anda mancando, né? Porque tem dificuldade de andar. E o paralítico, aquele que está impossibilitado literalmente de andar. Está deitado numa cama, numa maca ou está numa cadeira de rodas. Né? Antigamente não tinha cadeira de rodas, era uma cama mesmo. Tinha que pessoas o conduzir para os lugares. Então, eram pessoas inválidas, doentes e inválidas. O cego ia para todo lugar, porque tinha perna e tinha mão. Mas a pergunta é, sozinho? Né? Então tem essas dificuldades aí. Veja que no livro de Isaías, parece que Isaías está descrevendo esse momento lá de Betesda. Olha que coisa impressionante. O capítulo 56 é uma mensagem messiânica, apontando o que o Messias iria fazer em nosso meio quando ele viesse aqui. Ó. Todos os seus atalaias, ou seja, o próprio Cristo veio dizer assim, ó, todos. Quantos aqui falam que é metade dos atalaias? É 10% dos atalaias ou todos eles? Muitas vezes, quando eu digo assim, todos os sacerdotes em Jerusalém, Nicodemos e todos os outros mestres que encontraram com Cristo, nenhum conseguiu abrir os olhos. Os líderes, nenhum conseguiu enxergar Cristo. Nenhum deles. Isaías diz, ó, todos os atalaia. O atalaia é aquele que está lá em cima, tem uma visão privilegiada, como um líder religioso que tem a Bíblia aberta na mão. Todos os atalaias, eles são cegos, não conseguem enxergar. Todos, falando da liderança de Israel. E quando Cristo veio aqui, todos os líderes de Jerusalém e lá da Galileia não conseguiam enxergar Cristo como o Messias, né? Todos são cegos. Eles nada sabem. Nada sabem. Tem até irmãos crentes que leem a palavra de Deus que dizem assim, olha, os judeus estão certo quando fala isso. Eu escutei até um crente, uma pessoa que diz que está liberto pela verdade, que não está, dizendo assim, olha, o judeu aqui está certo em João 5, versículo 18, dizendo que Jesus é Deus. E como é que o judeu pode estar certo aqui, rapaz? Ele não sabe dizer nada. O texto está dizendo, ó, eles não sabem nada. Nada sabem. Todos, além de ser cegos, são o quê? São mudos? São cães mudos. Eles são mudos porque estão cheios da impureza do cão. Cão é um animal aí no sentido aqui, um animal que come coisas impuras. Eles estavam se alimentando de filosofias humanas, daquilo que não era puro, e não estava se alimentando da palavra de Deus. Não podem ladrar. São cães mudos que não podem ladrar. Andam adormecidos. Preguiçosos, né? Estão deitados, assim como aquele homem que Cristo vai curar. E gostam do sono.
Esse gostava, estava 38 anos deitado numa maca. Eles são pastores. Veja que ele não está falando de atalaia, não. Ele dá aqui nome aos bois. São pastores que nada compreendem. São líderes. O livro de Isaías é impressionante, apontando para a obra que o Messias viria fazer aqui na terra. Repreender esses homens que nada sabiam da palavra de Deus, mas viviam a mente toda contaminada com tradição religiosa, com filosofias de outros pastores, que ficam o tempo inteiro inventando doutrinas engenhosamente elaboradas para encantar os olhos e os ouvidos de pessoas que gostam de seguir homens eruditos, né, e que apresentam aí os seus títulos, né, as suas técnicas e capacidade de transmitir uma palavra encantadora, suave e gostosa aos ouvidos dos homens. Que tipologia encontramos no período de sofrimento ali do paralítico? Que tipologia? Um dos paralíticos, um dos doentes que ali estavam, um dos inválidos que ali estavam, era paralítico. Fazia 38 anos que ele era paralítico. 38 anos. Olha o que diz o texto de Números. Preste atenção. Números, falando ali do período em que o povo estava ali no deserto. Moisés retira o povo lá da servidão do Egito. Moisés é um tipo de Cristo. Quando Moisés, na figura de libertador, ele é um tipo de Cristo. Moisés livra o povo da escravidão política, social egípcia. Jesus Cristo liberta o povo, né, da escravidão religiosa, da prisão espiritual que o povo se encontrava, para uma verdadeira liberdade no espírito. Então são o tipo e o antítipo ali, né? Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Aqui no livro de Números o Senhor está dizendo, né? Segundo o número dos dias que eu enviei, que eu mandei Josué enviar, Moisés e Josué enviaram 12 espias para espiar a terra de Canaã. 12. E eles passaram lá 40 dias examinando a terra inteira, vendo o hábito das pessoas, vendo a qualidade do solo. Inclusive eles trouxeram, né, algumas amostras, inclusive trouxeram um cacho de uva que era 2 homens para carregar, é muito grande, né? Então, e eles trouxeram lá o relatório, né, o laudo, uma visão do que eles viram por lá naquela terra. 40 dias passaram lá. E quando vieram, criaram um relato de desgraça, de medo, de falta de fé, a não ser a pessoa de Josué e Caleb, né? Caleb estava no meio, Josué estava no meio junto com Caleb, quando Moisés enviou os 12. Esses 2 fizeram um relato de fé, mas os outros 10 fizeram um relato de miséria, de medo. Era terrível o relato que eles fizeram. E então, 40 dias lá, para eles terem medo. Moisés passou 40 dias com o Senhor lá, antes de descer com as tábuas, trouxe um relato de poder e glória. Eles trouxeram um relato de medo e de dúvida. Então o Senhor falou, por que passaram 40 dias vendo a terra que eu prometi a vocês e vocês não querem entrar lá? Vocês vão passar agora 40 anos no deserto, porque eu te dou um dia por cada ano. Mas sabe quando é que isso aqui acontece? Acontece exatamente no 2º ano que eles estavam perambulando no deserto. E eles precisaram passar mais 38 anos perambulando a partir deste momento, por causa da desobediência. O número 38 ali, de uma pessoa que está buscando a salvação, a cura, uma nova terra, é exatamente o tempo de anos em que aquele homem estava deitado ali. No outro texto vai dizer claramente que ali estava, no tanque de Betesda, né? Aqui fala 5 portas nesse texto. Um outro texto fala 5 alpendres. Uma tipologia clara do Pentateuco, dos 5 livros que foi dado a Moisés, que é a base, o resumo de toda a lei, de toda a vontade de Deus, está lá, nos 5 livros do Antigo Testamento.
Ele está o resumo de tudo, inclusive essa história aqui. A base de toda a rebelião e a base de toda a misericórdia de Deus para com o povo. Um Deus misericordioso, um Deus que agiu com misericórdia. E ali no tanque de Betesda tinha todos esses ingredientes, todos esses tipos ali aflorando para a gente examinar. Havia 38 anos que eles estavam ali querendo entrar, né? O paralítico queria entrar na água para poder experimentar uma nova vida. Mas a água não ia trazer nada, aquele tanque não ia trazer cura para ele, era uma crendice. Uma crendice. O primeiro que entrar fica curado. Agora, a Bíblia diz que alguém foi curado? A Bíblia apresenta alguém que foi curado? Não tem isso, era uma crendice. Eles acreditavam. E outra coisa, era um lugar que era vigiado 24 horas por fariseus, pela liderança do templo, do sinédrio. Homens vigiando. E esses homens que eram religiosos, os líderes, ninguém ajudava ninguém, eles nunca curavam ninguém ali, não tinha poder para nada. Ficava ali para investigar. Hoje é sábado, você não pode carregar essa maca, não. Estava ali com o olho do religioso fiscalizador, porque o religioso ele é fiscal. O religioso ele fica olhando o que você está fazendo de errado para ali denunciar na comissão da igreja. Fica perguntando onde é que você vai, para onde... preocupado com a sua vida, vigiando a sua vida. Enquanto o homem espiritual de verdade, ele não fica preocupado onde você está indo, ligando o que é que você está fazendo, não. O homem que experimentou a liberdade em Cristo, ele também quer que o outro seja livre. Monitorando a vida dos outros, vigie a sua, porque é o que a Bíblia manda, que eu vigie e ore e vigie pela minha vida. Se você quer preocupado com a vida do outro, ore para que Deus abençoe a vida dele. Pois bem, aqui então tem uma tipologia. O povo de Israel passou 38 anos no deserto, perambulando ali, como um paralítico que não tinha perna suficiente para entrar na terra prometida, a Canaã que Deus havia prometido. Esse homem ali não tinha pernas para entrar no tanque, num tanque ilusório, né? Porque o Senhor estava prometendo algo muito maior lá no Antigo Testamento. Porque Jesus fez uma pergunta que parecia ser muito óbvia aos ouvidos de todos ali. Por que Jesus faz essa pergunta? Ora, todos os doentes que ali estavam ali buscando a cura, todos. Isso é óbvio, não precisa a Bíblia dizer. A Bíblia não precisa relatar isso, porque isso é óbvio. Será que alguém estava ali no tanque de Betesda, aguardando a água se agitar, porque ali era uma água termal, né? Era uma fonte natural, e qualquer mudança geofísica ali no solo, essa água borbulhava, era algo que vinha natural, não era um anjo que estava mexendo ali, como alguém que mexe água num copo, não. Não existia isso. Então todo mundo que estava ali estava aguardando a água, esse fenômeno natural, o fenômeno da natureza acontecer, para que alguém pulasse ali dentro. Todo mundo queria ser curado, isso é óbvio. Mas a pergunta que Cristo faz, ela supera o óbvio. Eu imagino que os 12 discípulos que estavam com Cristo ficaram se perguntando, por que o Senhor perguntou isso? Tem sentido essa sua pergunta? Faça algo, faça uma pergunta que o povo pense. Mas o óbvio, que o Senhor já sabe a resposta, né? Olha a pergunta que Cristo faz. Jesus perguntou, você quer ser curado? É a mesma coisa de você dizer para mim, meu amigo, me ajude, olha, eu estou aqui há 5 dias sem comer, me ajude. Aí você pergunta, essa ajuda que você quer é comida? Óbvio que é comida. Então Cristo faz uma pergunta quase que absurda. Ei, você quer ser curado? Se eu tivesse lá, se eu fosse o seu Lunga, lembra do seu Lunga aqui, o do Ceará? O seu Lunga ia dizer, você acha que eu estou fazendo o que aqui? Eu estou aqui fazendo turismo? Porque não tem sentido a pergunta de Cristo para a visão humana, óbvia. Agora, para eu e você, que buscamos ser homens e mulheres espirituais, é um sentido profundo. Cristo pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Porque o Senhor estava revelando a Jesus Cristo naquele momento, e Ele revelando a todos nós,
que aquele homem não queria a cura. Ou não merecia a cura, porque ele não tinha fé nenhuma. É por isso que Jesus Cristo pergunta. Todas as outras pessoas vieram a Cristo e perguntaram, queriam ser curadas. O leproso chegou, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu pode me curar. Me cure, ele estava dizendo. O cego, que estava lá à beira do caminho, lá de Jericó, gritou, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Todo mundo pedia cura. Mas esse é o único que Jesus chegou e pergunta para ele. Todo mundo que é curado pede a Jesus para ser curado. Mas esse é o único que Jesus oferece a cura. Esse homem não era só paralítico. Ele estava cego pelo sistema religioso. O sistema religioso havia cegado esse homem. Era um bajulador de sacerdote. E nesse momento agora tem muita gente me ouvindo e dizendo assim, eu acho que o irmão Fábio está equivocado, porque eu já li esse texto 200 vezes e não percebi isso. Você vai ver se ele é ou não é. O texto, Cristo pergunta, você quer ser curado? Jeremias capítulo 4, 22 diz assim, ó, deveras o meu povo está louco. O Senhor disse, o meu povo só pode estar louco. É o que ele está dizendo aqui em Jeremias, numa linguagem mais moderna. O meu povo só pode estar louco. Ele já não me conhece mais. São filhos nécios, sem discernimento, igual esse homem. Esse homem, veja que Jesus faz uma pergunta mais básica para ele, e ele é tão cego que vocês vão ver a resposta dele. Você vê como a pergunta era a que Jesus tinha que fazer. Para que Jesus mostrasse aos discípulos o que a religiosidade faz na mente de alguém. Meus filhos são nécios, sem sentido, nécios, né, sem noção. E não entendem nada, não entendidos. São sábios apenas para fazer o mal. Tem uma sabedoria para fazer o mal que é como ninguém, né? Mas não sabem fazer o bem. Assim como Isaías, Jeremias está aqui mostrando o verdadeiro quadro, o retrato falado de uma igreja rica religiosamente, mas de uma pobreza espiritual incalculável. A pobreza espiritual de Israel. Aí tudo que eu estou falando aqui para vocês aqui, olha, eu estou falando usando o Israel antigo, mas eu estou falando da igreja moderna aqui. O tempo todo estou falando da igreja. O tempo todo, quando eu falar do Antigo Testamento, eu estou trazendo o cenário desta igreja atual. Olha, 90 e poucos % da igreja está na condição desse paralítico aqui. Inclusive os líderes. Principalmente os líderes. Né? A situação realmente periclitante. O que a resposta do paralítico revela sobre a sua cegueira espiritual, sobre o seu estado de fé, o seu estado de espírito. Veja só o que ele diz. Como foi que Cristo perguntou para ele? Você quer ser curado? Qual é a resposta dele? Olha a resposta que ele vai dar. Senhor, não tenho ninguém que me ajude ao entrar no tanque quando a água é agitada. Ele respondeu a pergunta? A pergunta é muito simples. A pergunta é simples demais. Sim, Senhor, é tudo que eu estou buscando na minha vida ser curado. Não quero ser curado por você, não. Eu quero ser curado pela água. Era simples a resposta. Porque a pergunta é a pergunta mais simples do mundo. Se você perguntar para a Isabela, que é uma criança de 3 anos, ela vai entender a pergunta. Esse homem aí tinha quantos anos? Se ele estava 38 ali, ele tinha mais quantos anos? Ele tinha 60? 50 e pouco, 60, 70? Esse homem sabia responder a pergunta, mas ele está ali, foi ensinado a reclamar dos outros homens, pelo sistema religioso, que vivia o tempo todo investigando as pessoas. A igreja de Jerusalém, o tempo todo estava buscando culpado, ou o tempo todo buscando patrocinador, o tempo todo buscando bajulador. E esse homem,
Ele não perdeu a oportunidade de testemunhar qual era alguém oferecendo: você quer ser curado? No mínimo, ele respondia com uma pergunta: por que o senhor está perguntando isso? O senhor quer me ajudar a ser curado? Mas nem isso. Ele diz assim: não, a culpa é dos homens aqui. Ninguém me ajuda. Os homens não prestam. Ninguém me ajuda. Eu estou nessa condição aqui, não consigo, me arrasto, nem ando, eu me arrasto. Como é que alguém que é cego ou mudo ou surdo, que tem as duas pernas e as duas mãos, eu vou ganhar para ele? Enquanto eu estou me arrastando, eles correm e pulam dentro da água. A culpa é dos homens. Eu não sou curado porque... E o que é que você está fazendo ali 38 anos se tem gente mais saudável do que você? Você nunca vai conseguir entrar, vá para casa. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Além de tudo, era cego. Ele podia ser paralítico fisicamente, mas era cego espiritualmente. Porque estava ali o tanque, estava ali a água, estava ali a pessoa que ele podia entrar a hora que ele quisesse sair. Ele não tinha que esperar 38 anos. Era 1 segundo para ele entrar no tanque que é Cristo, a grande reserva de água de Deus, a grande reserva da palavra de Deus. Era Cristo. O grande purificador da raça humana estava ali. Um tanque ambulante, cheio de água, cheio da palavra de Deus, para trazer a misericórdia daquele homem. Mas aquele homem não enxergava. Por isso que Cristo está perguntando: eu sou o tanque, eu sou a porta de entrada para o tanque. Você não precisa se mexer, não. Você não precisa ir até o tanque, não. O tanque vem até você. Mas ele não entendia. A água, quando a água é agitada, ele não entendeu a água agitada. Cristo disse assim: eu faço a água agitar. Ele disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, porque eu sou a fonte da água, eu sou o tanque d'água, eu sou a fonte que jorra água. Se você beber da água viva que eu lhe der, água viva, água jorrante, água transbordante. Água viva é água que se mexe, água que borbulha, água que, como um geyser, joga para cima. Se você beber da água que eu lhe der, disse Cristo à mulher samaritana, você vai se tornar livre. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas aquele homem não conseguia enxergar isso em Cristo. O livro de Jeremias diz assim: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? É o que pergunta aqui no livro de Jeremias. Será que você pode? Não pode. O homem não pode mudar a sua cor. Né? Antigamente, né, quando foi falado isso, não, né? O Michael Jackson ainda tentou mudar, mas prejudicou-se por isso. O homem não pode mudar, assim como o leopardo não pode. Isso é da sua natureza. Que está usando aqui algo muito claro sobre o ser natural. Este homem, ele era naturalmente pecador e a sua índole era naturalmente inclinada a ser desonesto espiritualmente, a ser escravizado do sistema. Esse sujeito aqui parece que tem um caráter torto. Mas até essas pessoas Deus cura. Ou você acha, como diz o livro dos Salmos e de Provérbios, o que tem de ímpio, homem ímpio, amante do dinheiro, de mamon e dos prazeres do mundo, que o Senhor está curando nos hospitais agora? O que é que o livro de Provérbios e Salmos diz? Não fique triste quando você vê o ímpio prosperando no dinheiro, na saúde, no amor, em qualquer lugar. Não fique triste. Porque o Senhor faz nascer o sol para todos, como diz o livro dos Salmos. Então, o Senhor está provando aqui que ele nunca fechou as portas para nenhum fariseu e nenhum religioso que era cego. Ele abriu a porta para todos. Ele deu cura até para quem não entendia o que era cura. Que era o caso desse homem aí. Quando nem queria cura, quando não entendia o que era cura. Não entendia. Mas esse homem não podia mudar quem ele era. Ele era assim.
O que significa levantar para andar? Então Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda, e ande, né? Jesus Cristo diz lá. O que Jesus diz nessa linguagem? Ele diz, olha, eu vim aqui para curar você, você está curado, levante, tenha fé, cure, se levante. Jesus nem apela para a fé dele. Jesus não diz assim, a tua fé te salvou. Cristo vai encontrar com ele de novo, mas não vai falar. Em momento algum, esse homem tem fé. Em momento algum, ele dá demonstração de fé. Em momento algum, Cristo é... Todas as pessoas que Cristo cura, nós vemos a fé por meio da gratidão, do leproso que volta e tal. Mas deste homem não consegue... Duvido que você consiga enxergar. Duvido que você encontre uma frase, uma palavrinha que você possa deduzir que esse homem tinha fé. Duvido. Deus falou, levante. O livro do Salmo 119 diz assim, andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Alguém é livre sem guardar os mandamentos de Deus? Não. Liberdade tem a ver com obediência. Só são livres aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que vivem sem regras para seguir o mundo, porque o mundo é sem regra. O diabo, ele não gosta de regra, o diabo. Ele não gosta de norma, não gosta de nada. Ele prega uma falsa liberdade, que a Bíblia chama de libertinagem, né? Então ele anda, aqui mostra, quando Cristo diz, levanta-te, ele está dizendo para aquele homem assim, olha, eu quero que você seja livre. A partir de agora, não é o leito da morte, a sepultura quem vai conduzir você, é você quem vai conduzir ela. Não é ela que manda mais em você, agora é você que manda nela. Não é ela, a maca, o leito que carrega você. Agora é você que vai estar no controle dela. Olha que liberdade, que linguagem profunda de liberdade o Senhor está transmitindo ali para aquele pobre homem. Mas ele não entende nada do que está acontecendo, porque é apenas um cenário físico, uma ocorrência física. Eles não conseguem entender, então, o que está acontecendo ali. O que aconteceu com o paralítico era o que realmente Jesus queria. O que aconteceu com o paralítico era o que Cristo queria fazer realmente. Será que era? Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Cristo queria realmente fazer aquilo, ou Cristo queria dizer para aquele homem, a tua fé te salvou. Vai e comunica o que Deus fez sobre a tua vida para todos os teus familiares. Eu não tenho dúvida que Jesus queria dizer isso. Ele ama dizer isso, mas ele não pode dizer isso para esse homem. Ele diz apenas o seguinte, levanta o teu leito e anda. Cristo é muito curto com esse homem. Você quer ser curado? Levanta, toma teu leite e anda. Só disse isso, mais nada. Naquele momento, o homem faz só se levantar imediatamente, não pela sua fé, mas pela ordem de Deus, dada através de Cristo, para mostrar aos apóstolos, a todo mundo ali, como Deus age, para que ninguém diga que Deus é um Deus injusto, que só atende os seus fiéis, os que têm fé. Não, atende todo mundo. O homem ficou curado na hora, pegou a sua maca e começou a andar. O livro de Lucas 17, 18 e 19 diz assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E Jesus disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha o que Cristo disse para o leproso que acabou de ser curado. Cristo, ninguém dos 10 que eu purifiquei da lepra, ninguém voltou, só voltou você para dar glória a Deus. Este homem que foi curado, estava esperando há 38 anos uma cura. Ele deu glória a Deus, se levantou e saiu caladinho. Nem abriu a boca para agradecer. Por isso que Jesus Cristo perguntou, tu quer ser curado? Queria não. Que terrível carga estavam levando os líderes judeus e as impondo sobre aquele pobre povo, inclusive sobre esse pobre coitado, que era uma das vítimas dos líderes judeus naquele local, que era mantido sob 7 vigílias dos judeus, né? Um disse assim,
para o paralítico, o ex-paralítico que agora estava andando com a maca na mão. Ei, hoje é sábado. Pode não carregar nada no sábado, não. Hoje é sábado, não é permitido. Olha, todo crente legalista, ele tem uma lista do que pode e do que não pode. Não é assim? Vocês têm acompanhado, tanto os irmãos aqui presentes, quanto alguns irmãos, a maioria dos irmãos que está nos acompanhando agora pela internet, e outros que ainda irão assistir esse vídeo, têm nos acompanhado nos grupos de WhatsApp e têm visto muitas respostas que nós temos dado lá nos grupos de WhatsApp a perguntas das mais variadas possíveis. E a maioria das perguntas das pessoas que me perguntam querem uma resposta curta, grossa, tipo sim ou não. É assim ou não é? As pessoas que me fazem perguntas, elas querem entender um tema espiritual profundo da forma mais simples possível, viu, Fernando? Porque as pessoas querem entender o mais básico possível para que elas possam explicar de forma mais básica possível, porque a maioria das pessoas tem preguiça de examinar a Bíblia por si só. Porque a palavra de Deus, ela é complexa, ela é espiritual e profunda. Eu tenho que dedicar tempo para compreendê-la. E as pessoas todas que me perguntam querem uma resposta básica. Sim, porque é assim, assim. Coisa que ele possa decorar em 5 segundos. E não é assim. O legalista é aquele sujeito que quer criar um manual, tipo uma receita de bolo. Recebi pergunta assim, Fábio, eu posso acender fogo no dia de sábado? Olha que pergunta. Eu digo, depende. Você quer incendiar um prédio, matar o povo? Pode não. Eu posso acender o fogo do meu fogão no dia de sábado em casa para esquentar uma comida, e você vai comer frio? Porque na minha casa eu esquento. Existem umas perguntas das mais absurdas do mundo, porque o homem com preguiça de pensar. As mais absurdas. Fábio, eu posso tomar banho no sábado? Eu digo, olha, se tiver faltando água, meu irmão, você pergunta o que você faça. Mas tem gente nas igrejas, viu, Rosilene, pregando isso, dando estudo bíblico. Ora, na Bíblia não tem isso, mas eles criam um pseudo estudo bíblico. É de uma loucura, porque a Bíblia fala que é de uma cegueira espiritual, porque são todos cães, né? Mudos que não podem ladrar, porque não tem argumentação bíblica para ladrar com a palavra da Bíblia. E cegos são pastores maus, como diz o texto de Isaías e o texto de Jeremias, que inventando essas coisas. Então, para eles, muita gente era que eu respondesse assim, ó, o que pode no sábado? Você pode, não pode acender o fogo, não pode tomar banho, não pode isso pode. Isso. Não é assim não, meu irmão. Toda a lei de Deus, ela é espiritual. Se você não entender, e Cristo teve que chamar a atenção deles, dizendo assim, ei, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Pergunta simples. Pense, processe, para você entender o que é o mandamento do sábado. Senão você não vai entender. Você vai ser um legalista louco? O povo do não pode, era esse povo aí. Não é permitido. Olha, é a palavra que eles mais amavam dizer para o povo. Não é permitido, no dia de sábado, cuspir no chão, que é para não ter o trabalho de jogar areia por cima. A lei deles. Não é permitido no dia de sábado dar mais do que 500 passos. Meu amigo, se eu precisar ir numa farmácia, e é 1000 passos até a farmácia, eu vou ficar com dor. Não tem sentido isso. O povo do não permitido, o povo da religião fácil, do pode e não pode. Por isso que eles criavam muitos manuais, muitas leis, e Cristo falou assim, olha, vocês estão invalidando a lei espiritual de Deus por causa da vossa tradição, dos manuais que vocês estão escrevendo. Vocês arrumam profeta em cada esquina. É tantos profetas falando besteira no vídeo de vocês que vocês esqueceram a Bíblia. Esqueceram a palavra de Deus. Porque este é o amor de Deus, diz a palavra em 1 João 5,3. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
Mas o fariseu estava colocando um mandamento pesado demais nos ombros dos pobres coitados. Esse pobre coitado de 38 anos estava carregando uma carga muito pesada. E se deixou. Porque Cristo foi oferecer a liberdade, mas a gente vai ver se ele quer ou não a liberdade. Ele não queria a liberdade. Ou não estava preparado para a liberdade porque se acomodou, né, com os 38 anos de vida de totalmente dependência religiosa, né? Usando uma coisa santa para fazer uma coisa má. Assim eram os religiosos. Porque os líderes religiosos não buscavam saber o bem que havia sido feito com aquele homem, mas o nome da pessoa que tinha feito. Eles queriam saber quem foi que mandou você fazer isso. Ele não dizia, mas rapaz, você sofria 38 anos, ninguém, de repente, essa coisa sobrenatural, como é que acontece? Alguém que não tem mais músculo, tudo tem 38 anos, meu irmão. Todos os músculos estão atrofiados. Você está sem andar, deitado numa maca, não tem músculo mais em lugar nenhum da perna. Qual o músculo que funciona? 38 anos, deitado. Nunca. Então, para eles ficarem impactados, não, eu quero saber, foi Deus, vem de Deus. É claro que vem de Deus aquele milagre. Não. A pergunta deles não está preocupado o que foi feito com aquele homem. Eles querem saber agora o culpado. Quem foi que fez aquilo? Olha a cegueira desse povo. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou você pegar a maca e carregar e andar com ela? Quem é esse homem? Eles não estavam. A preocupação ali era saber quem era o homem para mandar prender, ou chicotear, ou matar, porque ele estava transgredindo o mandamento. E a missão do sinédrio, do homem santo, do líder religioso, não era salvar almas, era julgar para matar. A pressa para pegar em pedra para apedrejar era muito mais rápida, porque no dia de sábado não era o dia de descanso, era o dia de tensão. Porque se você fizesse alguma coisa errada, a pedrada comia na cabeça. Tinha que ter muito cuidado. Viver num ambiente de estresse. Você imaginou você vir para a igreja no dia de sábado, um dia em que você relaxa, vem com o coração aberto para louvar a Deus, para escutar de Deus a sua palavra, não importa se ela vai ser uma exortação, um conforto, ou até um puxão de orelha, uma repreensão, não importa. Você vem escutar Deus, mas você vem morrendo de medo. Meu amigo, você pode vir até um mês para a igreja no dia de sábado, mas você não vai vir mais não, porque ninguém consegue viver no ambiente de medo não. Você vai adoecer. Ninguém consegue viver num ambiente de pressão, de gente vigiando e controlando, tentando prender o tempo todo. Deus, justamente, Jesus vem para libertar disso tudo, né? O livro de Marcos 3:2 diz assim, ó, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Então, a própria Bíblia diz que o dia do sábado, eles estavam transgredindo o sábado da maneira mais vil, da maneira mais perigosa, da maneira mais nefasta, mais reprovável por Deus. Porque eles estavam no dia de sábado, que era o dia em que eles deveriam focar a mente deles para adorar a Deus, eles estavam vigiando uma pessoa, procurando errar para dar uma pedrada na pessoa. Já imaginou a situação dessa liderança? Procurando Jesus, procurando um motivo dele errar. Eles estavam transgredindo o sábado e não Cristo. Qual seria a maior bênção que o paralítico poderia ter recebido naquele dia? Qual seria a maior bênção? O homem que fora curado não tinha ideia, diz o texto, de quem era Jesus. Esse homem esteve frente a frente com Cristo, mas ele não tinha a mínima ideia de quem era Jesus Cristo. Já passou? Já parou para pensar numa situação dessa? Você passa uma vida inteira querendo encontrar com Jesus. Senhor, te revela para mim. Meu Senhor Jesus, eu queria tanto te conhecer. Aí Jesus vem naquele dia na tua casa, te encontra no meio da rua, na figura de um mendigo, na figura de uma idosa, na figura de um idoso, na figura de uma criança, na figura de um homem pobre, na figura de um homem duro, lhe repreendendo. Você tem a oportunidade, naquele momento, de se encontrar com Jesus, mas você perde a oportunidade. Dizem os filósofos que
a oportunidade da sua vida, ela só passa uma vez diante de você. Diz o Silódios. Se você perder, alguns chamam de burro selado, burro selado? Cavalo selado? Cavalo selado, carregado de ouro, alguma coisa assim. Se você perder o cavalo selado, o cavalo já com a sela, você vai andar 50 km a pé. Não é melhor andar no lombo do cavalo, 50 km? Se você perder a oportunidade, você perdeu. Não tem mais como... Então, esse homem aqui, ele perdeu a oportunidade da sua vida. Ele estava diante da liberdade, da cura, da vida eterna, da bênção de Deus, da felicidade. Ele estava diante de tudo ali. Ele perdeu a oportunidade. Porque ele não sabia quem era Jesus Cristo. Nem perguntou quem ele era. Quem é o Senhor? Me diga, me fale mais do Senhor. Não é? Você me curou. Não, agora você daqui não. O Senhor me curou. Eu quero saber quem você é. Porque eu quero lhe servir. Eu quero entender mais. Porque o Senhor vem de Deus. Ele não quer saber disso. Ele está preocupado só com as próprias pernas. Ele não quer saber, não, quem. Ele perdeu. A Bíblia, por isso que a Bíblia diz, olha. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e conheça Jesus. Então, o conhecimento das pessoas, de Deus e de Cristo, é mais importante do que tudo nessa vida. É mais importante do que tudo. Do que todo dinheiro que você possa juntar, ou do que todo sofrimento que você possa experimentar. É mais importante do que tudo isso. Mas aquele homem nem tinha ideia de quem Cristo era. Vivendo dentro de uma área monitorada por dezenas de religiosos. O que não faltava ali era fariseu, pregador, doutor da lei. Ali era cheio desses homens. Cheio de religioso, cheio de Bíblia, cheio de conversa. Só se falava da Bíblia ali, mas ninguém conhecia o Filho de Deus. Cristo fala no João 14,7: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Cristo está falando aqui para os discípulos. O contrário para aquele homem, ele está dizendo para aquele homem o seguinte, usando esse mesmo texto. Se você realmente me conhecesse, você teria me respondido. Quando eu perguntei para você, você quer ser curado? Você diria para mim, Senhor, pouco importa eu ser curado, eu quero ser salvo. Você teria respondido isso. Senhor, tu és o Messias? Depois de curado, tu és o Messias? Então me fala daquele que te enviou. Eu quero conhecer mais. Mas ele não tinha essa noção. Porque era cego. E foi cegado durante 38 anos de sofrimento pela igreja que o oprimia. Que a atitude do ex-paralítico comprova que ele não foi curado no espírito, ou seja, foi salvo, mas continua preso, nem perdoado foi. Porque a salvação denota perdão antecipado. Perdoado foram os teus pecados, né? Diz lá Cristo, para que tu saiba, né? Estão perdoados os teus pecados, disse ao outro paralítico, na mesma condição dele, que também estava deitado no leito. Perdoados estão então seus pecados, ou seja, tua fé te salvou, ele está dizendo em outras palavras. Mas esse não tem isso, não. Veja. Jesus o encontrou depois que ele foi curado, foi embora, encontrou com ele lá no templo e disse para ele lá, olhe, preste atenção, você foi curado das pernas, curado fisicamente, ó, ele não diz assim, ó, você foi salvo, você foi curado. Não volte a pecar, para que não aconteça algo pior com você. Não volte a pecar. Cristo está dizendo, tu passasse 38 anos pecando. Tu fosse liberto. Abra os olhos. Não volte a pecar. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a voz de Cristo. Ele, Jesus, chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. O porteiro, que é o Pai, abre a porta. O porteiro, que é o Pai, abre a porta. E as ovelhas, que ouvem a voz de Cristo, vai lá para fora do aprisco, sai do sistema religioso, sai do tanque de Betesda
e segue Jesus. Ouve a sua voz e Cristo leva ela para fora do sistema, para fora de tudo aquilo que escraviza, de tudo aquilo que causa medo, tudo aquilo que é opressor, que é dominador. Ele leva para fora lá. E aquele que foi liberto um dia, ele não pode voltar. A pergunta é: esse homem vai voltar a pecar? Cristo diz isso para ele. E o que vai acontecer com ele? A Bíblia vai dizer. Poucos são os textos bíblicos, poucos são os relatos na Bíblia que nos mostram que o pós-cura das pessoas. Poucos. A gente não sabe mais o que acontece depois da cura com muita gente. Mas esse aqui a Bíblia vai dizer, justamente para mostrar se ele vai pecar ou não. Que terrível testemunho de ingratidão deu o paralítico curado fisicamente. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Os judeus estavam querendo saber quem tinha mandado, que é para mandar prender, dar uma surra e matar. Os judeus estavam perguntando para ele, ex-aleijado, quem foi que te mandou transgredir o sábado, hein? Me diga, para a gente apedrejá-lo e prenderam? Não sei, não imagino nem quem seja. Tá bom, estou curado, vou para casa. Ele podia assim, mas rapaz, como é que eu posso fazer mal a alguém que me fez tão bem? Olha para mim é que eu quero saber desse povo. Nunca me fez, nunca me ajudou em nada. Passei, nunca foi levar nem um pão duro para mim lá. Vou para minha casa. Mas esse homem mau, não. Jesus encontrou ele no templo e deu esse recado. Então ele vou entregar você aos judeus agora. Saber quem é você. Não volte a pecar. E esse infeliz vivia no pecado. 38 anos sofrendo as consequências. Mas a misericórdia de Deus, na pessoa de Cristo, curou alguém que não merecia a cura. Alguém com um coração mau, ruim. Você pode até achar que não tem gente assim no mundo. Mas tem. E dentro dos alpendres da igreja. Só o que tem. No livro de Mateus 26, 24 diz, esse pobre homem aqui traiu Jesus, porque é uma traição você fazer uma maldade. É a mesma coisa de você pegar alguém, um parente seu lá do interior, está morrendo de fome lá na seca, você traz aqui para a capital, você dá a sua casa, dá um quarto para ele, dá comida, dá sua atenção, dá carinho, arruma um emprego para ele e tal, e ele vai, chega na sua casa, faz uma desgraça contra a sua família, lhe rouba e faz coisa errada. Que espírito demoníaco é esse? É um sujeito que não merece nem uma boa noite, um bom dia. Não merece nada de você. Foi o que Judas fez com Jesus. Ó. Esse sujeito aqui é pior do que Judas. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria nem haver nascido. Jesus não curou Judas. De um pé, de uma mão, de outro. Jesus curou esse homem. E esse homem foi entregar Jesus para os fariseus, igual Judas fez com Jesus lá na traição. Essa é a figura. Que eu não conseguia enxergar no capítulo 5 de João, só enxergava um homem que tinha sido curado, e portanto, porque foi curado por Cristo, ele era um homem santo, era um homem de Deus, era um salvo. Não, não é. É alguém que não foi curado no Espírito. E nem salvo por Cristo, porque não quis isso. No estudo de hoje, vamos tirar aqui os principais ensinamentos, dentre tantos que você pode tirar, né, que nós podemos tirar desse grandioso milagre. Né? A misericórdia de Deus é para todos, até para quem não quer ser curado. Deus não faz acepção de pessoas. Então não fique com dúvida quando você vê um homem ímpio aí prosperando na sua vida, prosperando financeiramente, de saúde e tudo mais, enquanto um servo de Deus fiel pode estar aí passando alguma necessidade ou quem sabe até doente. Não questione isso, porque a misericórdia de Deus é para todos. A pior doença é a cegueira religiosa. Não é você estar na UTI
sem poder andar, entubado, não. A pior doença é a cegueira religiosa. Isso é pior do que todas. O homem não sabe se quer o bem. O homem, o ser humano, ele não sabe se ele quer ou não o bem. O tempo todo ele está escolhendo o mal. Muitas vezes ele olha para o mal achando que é o bem. Achando que é bom para a vida dele. O homem não sabe. Não há ninguém que tenha discernimento para o bem, não há ninguém que busque a Deus, diz a palavra de Deus. 4. O homem vive para reclamar do outro e competir com o outro, que era o caso desse sujeito. Está o tempo todo olhando para a vida do outro, porque ele quer competir com o outro, ele quer ser melhor do que o outro, ele quer pregar melhor do que o outro, ele quer ensinar melhor do que o outro, ele quer ter a posição do outro, ele quer cantar melhor do que o outro, ele quer tocar melhor do que o outro, né? O que mais aqui? Ele quer ser sempre, o tempo todo ele está competindo com o outro. Assim é o homem que não conhece a Cristo, viu? Porque o homem, quando ele passa a conhecer a Cristo, ele muda radicalmente a sua forma de pensar, de falar, de agir. Deus deseja que andemos em liberdade. Tudo que Deus quer é que nós sejamos livres. A partir do momento em que Adão pecou e foi expulso do jardim do Éden e foi aprisionado por Satanás, a partir deste momento, Deus, através de Cristo, empenha todos os esforços para promover ao homem a liberdade de novo. O evangelho poderia se resumir numa palavra só, chamada liberdade. 6. A ingratidão gera traição. Aquele que não é grato, um dia vai lhe trair. Se você tem alguém com você que não é grato pelas coisas que você faz, um dia vai lhe trair. Porque gratidão gera fidelidade. Mas ingratidão gera traição. 7. Depois de curado, não peca mais. Curado no espírito. Depois que o homem é curado, que é curado no espírito, ele não peca mais. Não peca mais. Curado no espírito. Não peca mais aquilo que você sabe, o certo e o errado. Aquilo que você não sabe que está aprendendo, você pode errar. Mas aquilo que você já tem conhecimento, depois que você é curado no Espírito, você é batizado e selado com o Espírito Santo de Deus, você não peca mais. Se nós, conhecendo a Bíblia, ainda cometemos algum pecado, é porque ainda não fomos curados plenamente no Espírito. Quando Cristo diz para aquele homem, vai e não peque mais, ele está mostrando para a gente que aquele homem não foi curado no espírito, foi curado só nas pernas. Não foi curado porque ele voltou a pecar, e um pecado gravíssimo. Para concluirmos, porque muitas pessoas sofrem e nunca experimentam a cura. Muitas pessoas sabem o correto a fazer, mas preferem continuar praticando o errado e sofrer as dolorosas consequências. Porque o Senhor oferece a cura a pessoas que não desejam ser curadas. Deus é compaixão. Mesmo o homem não merecendo, ele continua sendo amor. Quer você queira, quer não queira, quer eu queira, quer não queira, Deus continua sendo amor, misericórdia. Ele através de Cristo. Cristo é a nossa casa de misericórdia, por meio de quem o Pai oferece todo o seu amor para a nossa salvação. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar esse amor dedicado a cada um de nós para que a gente possa retribuir por meio da gratidão daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.